Sabemos que o ano de 2025 foi cheio de novidades, principalmente com quadrinhos. E com quadrinhos eu quero dizer Batman, até porque eu sou viciado nele. Mas uma coisa que todo mundo quer saber é por onde começar, já que tem tantas coisas surgindo por aí. Qual é o caminho das pedras? A verdade é que não existe um caminho das pedras. É claro, existe sempre as recomendações. Mas aqui, esse vídeo vai ser para te guiar um pouco tudo que tá havendo no universo do Homem-Morcego. Começando nossa indicação aqui, a gente tem Batman Ano 1, que é uma ótima pedida para todo mundo que tá começando a ler o Batman. Essa HQ aqui conta como que foi o primeiro ano de atividade do Homem-Morcego e também do comissário James Gordon. E é claro que ela lida também com certos temas, como a introdução de certos vilões, como o Coringa no final desse volume, e também como alguns níveis de corrupção que o Gordon vai enfrentando como seu primeiro ano como tenente. Então essa aqui é uma ótima indicação para você. Eu diria para você esperar, caso não tenha esse volume aqui exato, porque se não me falha a memória, é só a versão absoluta, só que ela é muito cara, tá? Então, às vezes compensa você esperar e comprar isso aqui. Provavelmente a Panini vai fazer uma reimpressão e vale muito a pena. Em sequência, a gente tem agora Batman o Cavaleiro, que é uma HQ muito boa. Tem muita gente que fala que é meio ruim, mas eu particularmente gosto muito. Trata ela até como uma precursora de Batman Ano 1. Tendo em vista que Batman Ano 1 foi o primeiro ano de atividade, e Cavaleiro é um pouco antes, na fase que o Bruce terminando de lidar com alguns sentimentos muito fortes, principalmente por conta da perda recente dos seus pais. Então, isso aqui é uma ótima venda casada. Batman Ano 1 e Batman o Cavaleiro, se você quiser ler um ou outro, vice-versa, é um ótimo precinho para comprar. Esse aqui tem 2 volumes e assim, você vai entender praticamente como que foi todo o processo até ele retornar a Gotham em Ano 1. Agora, indo um pouco mais além, a gente entra em Batman, O Longo Dia das Bruxas. Que, assim, é uma história muito boa, excelente do Batman. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu diria que você tem que segurar um pouco para comprar, a não ser que você ache, encontre em algum lugar, porque ela é uma HQ muito complicadinha para você achar, principalmente a edição definitiva, porque ela é bem cara. Então, às vezes, para o iniciante não fica tão acessível assim, mas a versão noir que eu tenho aqui, ela costuma ser um pouco mais em conta. Mas, assim, até você ler outros volumes, você vai chegar em Batman Longo Dia das Bruxas, provavelmente você já vai ter uma boa pegada do que vai ser toda a ambientação do universo do Homem-Morcego. A história conta bastante dos primeiros anos de atividade do Batman e um ano específico onde tem um assassino que mata em todos os feriados. E é uma HQ excelente para introduzir muitos vilões importantes da galeria do Batman, como o Duas Caras, por exemplo. Agora tá na hora de falar dela, queridinha do universo da DC, pelo menos do Batman, pra mim, que é a Piada Mortal. E eu digo que ela é melhor pra iniciante, porque ela é muito barata e ela tem um roteiro muito bom. Muito bom não, ela é excelente. Chega perto da perfeição. História essa que foi escrita por Alan Moore, que já fez muitas obras excelentes, como Watchmen, por exemplo, que teve até uma adaptação do Zack Snyder, né? Mas a gente não fala disso aqui nesse vídeo. Mas enfim, essa HQ aqui, ela é excelente porque conta como que foi uma das origens do Coringa, lida também com o fato dele querer provar que qualquer um pode ter um dia ruim. E ele acaba sequestrando o comissário Gordon pra provar essa teoria dele. Assim, é uma HQ muito pesada do Batman, mas ela é ótima pra você conhecer. Essa versão aqui encadernada, ela contém tanto a história de A Piada Mortal quanto algumas outras histórias, principalmente O Homem que Ri. Então você tá ganhando 2 ótimas histórias pra conhecer a origem do Coringa nos quadrinhos. Um vai ser a origem dele, uma das origens, e a outra vai ser uma das primeiras aparições na Era de Ouro. Agora vamos falar de Novos 52, porque tem 2 HQs muito boas. Essa aqui é Batman Ano 0 e não se engane, não é Ano 0 porque vai vir antes de Ano 1. É mais um Ano 0 porque ele vai pegar a origem do Batman e realinhar algumas coisas por conta do universo dos Novos 52, que fez meio que uma repaginada em alguns personagens. E aqui o vilão principal é o Charada, mas a gente acompanha como que foi esse processo de origem do Batman. Não é uma história assim que, meu Deus, é uma grande obra, mas é claro que não deixa de ser um roteiro bem utilizado. Eu não sei como que tá o preço hoje em dia, mas eu lembro que eu comprei na época até legal. Porém, se eu puder fazer uma indicação, eu diria pra você esperar os grandes heróis, os grandes astros que tá lançando aquelas versões mais compactas, as revistinhas mensais, e aí você consegue comprar mais acessível. Então, às vezes compensa mais você esperar esse cara sair nesse formato que você comprar a capa dura. Mas sim, isso vai de gosto.
Beleza, tá na hora de falar coisa de gente grande e eu tô falando de Batman Asilo Arkham, que é uma das HQs mais perturbadoras que eu já li na minha vida. E se você quer uma história perturbadora, bizarra, com os traços simplesmente extraordinários do Dave McKean, essa história é pra você. No roteiro de Grant Morrison, a história trata muito de como que é muito da origem do Asilo Arkham. O contexto é que o asilo é tomado por muitos vilões e o Batman é chamado. Mas o que acontece é que ele não enfrenta apenas os seus vilões, e sim os seus próprios demônios. E como eu falei, é um roteiro perturbador. Tem muita simbologia aqui, mensagens subliminares. Você vai pegando conforme a história for passando. Então, assim, se prepare, porque isso aqui é bizarro e lindo. E para aproveitar que eu falei um pouco de Asilo Arkham, onde tem vários vilões na galeria do Batman, é claro que eu vou indicar Um Dia Ruim. Essa coleção aqui conta como que foi praticamente um pouco da origem, às vezes um pouco da evolução de cada personagem da galeria. Assim, cada personagem não, é mais um desenvolvimento dos principais vilões, tirando o Espantalho, que eu acho que foi um erro não colocar na primeira temporada. Já a dica para uma segunda temporada, que eu gostaria muito, principalmente por conta do Espantalho. Mas enfim, todas as histórias aqui são ótimos, tá? Mas a minha indicação seria 3 daqui de cima, que é Um Dia Ruim, Charada, Ra's al Ghul e Cara de Barro. São histórias assim, la crème. E o custo delas são bem acessível, na verdade. Eu não sei como que tá hoje para encontrar, mas talvez você ache algumas aí mais em conta, porque foram lançadas um pouco mais recentemente. Mas a Baixada você provavelmente vai se cansar um pouquinho para tá achando, mas não deixa de ser uma ótima pedida. E bom, se você já conhece um pouco das histórias do Batman, um pouco das histórias dos vilões, tá na hora de conhecer um pouco de Gotham City. E Gotham City Ano 1 é uma ótima pedida para você saber um pouco como que é a origem da cidade. É uma coisa que ambienta muito algumas décadas antes do surgimento do Batman, da família Wayne, tem algumas pistas muito bacanas e é uma história bem produzida, tá? Então ela é bem fácil de se achar, é uma ótima pedida para você querer conhecer um pouco das origens, antes das origens, enfim, perfeito. Agora uma indicação um pouco pé fora, pé dentro, que é um Elseworld, ou seja, você passa em um universo alternativo, é Batman Terra 1. E por que eu quero indicar? Porque é uma ótima fase de início, uma origem diferente pro Batman, e ela até serviu como inspiração pro filme The Batman. Então ela é ótima assim para você entender mais ou menos algumas nuances, uma história muito bem roteirizada. Por mais que o final tenha ficado meio ambíguo, parecendo que vai ter uma sequência, não, vai parar no volume 3 mesmo. Se não me falha a memória, tem o Omnibus, mas eu não indicaria o Omnibus, é bom você pegar essa aqui, a não ser que você goste de lombada, tá? E agora eu tenho uma indicação, só que ela não é tão indicação para iniciante, porque se trata de um ônibus. E o ônibus, assim, ele é muito caro, então eu não indicaria para ser a sua primeira HQ para ler do Batman, mas até porque não é uma história do Batman. Eu vou te dizer um pouco. Essa aqui, senhores, é simplesmente a melhor história do Batman sem o Batman, porque vai contar muito do departamento de polícia de Gotham, que fala praticamente dos desafios que eles fazem para exercer a lei em uma cidade que é dominada pelo crime. É sério, é uma das histórias mais espetaculares do mundo. Já ganhou Harvey, já ganhou Eisner. Então é um roteiro espetacular. Eu indicaria sem pensar duas vezes, mas ela é cara. Então deixa um pouquinho mais pra frente. Às vezes, quando tiver alguma promoção, compensa. Mas por enquanto, dá uma segurada. E finalizando aqui, é óbvio que não tem como falar de Batman Absoluto, que tá lançando por agora no Brasil. Dá tempo de você acompanhar tanto Batman quanto Superman, Mulher Maravilha, mas como é um tema mais pra Batman, não tenho como deixar de indicar ele. Aqui a gente pega uma versão alternativa, é claro, é um outro universo, tirando o Sem Limites agora, que vai pegar a Liga Clássica, e a gente vai ter o Absoluto, que é o mais punk, CLT, os caras que apanha de graça. Então aqui, isso é uma história muito irada, é uma história que tá fazendo muito sucesso na gringa, e provavelmente aqui no Brasil também, porque quem não gosta de Batman. E assim, se você não entender muito, quiser pegar algumas dicas de o que ocasionou o universo absoluto, tem o Sem Limites especial, que conta como que foi esse processo do Darkseid fazer o universo absoluto, como que foi esse processo todo. Se você ainda não entender essa premissa aqui, eu diria para você colocar na pilha de leitura Poder Absoluto, que é dividido em 4 partes. E vale lembrar também que a gente tem desconto com a Panini Point Brasília, tá? É só você ir em qualquer unidade da Panini Point e falar: amigão, eu sou do Mega Saga, tá? 5% de desconto para mim, garantido.
E é claro que não é só esse 5%, ele é acumulativo, tá? Então se tiver algum 15% de desconto em algum volume específico, vai somar com o do Mega Saga e vai... Enfim, você vai fazer a festa aí. Então aproveita, vai em qualquer unidade de Panini Point, compra aí seus volumezinhos. É isso, pessoal. O vídeo tá encerrando por aqui. Espero que vocês tenham curtido algumas recomendações. E lembrando, não é um guia definitivo. Ah, eu vou ter que seguir tudo que o Pinguim tá falando. Não, existem outras histórias ótimas, mas se eu pudesse indicar, eu indicaria essas aqui, beleza? Enfim, o vídeo vai encerrando por aqui. Não deixa de se inscrever no canal, deixa o sininho ativado pra não perder nada do Mega Saga. E segue a gente nas redes sociais pra acompanhar a gente mais de pertinho. Foi por isso que a verdade seja dita, não há nada melhor do que ser geek.